que reina, daquele que está com seus braços estendidos, com a sua mão de poder estendida sobre este lugar, com seus ouvidos atentos, com seus olhos como chama de fogo, contemplando a cada um nesta noite. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque você vai sair daqui tocado, renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus está, aí você tem toda a liberdade de adorar, de glorificar, de exaltar o santo e poderoso nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus que está passeando em nosso meio, do Deus que fala na tua palavra, que onde estiver dois ou três reunidos o nome do Senhor, o Senhor se faz presente. E eu tenho certeza que nesta noite não é diferente. O nosso Deus está passeando em nosso meio, está aqui, meu irmão, para entregar nas tuas mãos. A chave é tua vitória, ainda que tudo pareça ao contrário, que nós possamos acreditar em que as palavras do Senhor, elas não voltam vazias. Se Deus tem prometido algo para você, creia que você vai ver mais de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Tome posse, meu irmão, tome posse dessa palavra, para a glória e honra do nome do nosso Deus. E eu quero aqui deixar para nós estarmos lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Reis. Deus poderoso, nós cremos no teu poder, aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo de número 21. Louvado seja o nome do Deus Santo, do Deus poderoso. Já podemos sentir a tua presença, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Aonde a palavra do Senhor vai trazer como título: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E a palavra do Senhor vai estar dizendo assim: e sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos seus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te há de dar a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança que meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jezreelita, ele lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se lhe apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Deus de poder e de glória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te adoramos, te glorificamos, ó Pai Celestial, por tudo que o Senhor tem feito, tem operado, Senhor. E eu creio, Deus querido, que o Senhor tem muito mais para falar a cada um de nós, Pai. Usa a minha vida conforme o desejo do teu coração. Fala a tua igreja, Deus.
não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos, ó Pai. Fala, Senhor, e não te cala. Usa o vaso é pequeno, o vaso é de barro, mas o vaso é teu. Usa a minha vida, Senhor amado, para entregar aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço para a glória de Deus. Sente-se adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa de Deus para o nosso coração. Tenho certeza que muitos que aqui estão já ouviram algo a respeito de Nabote e a sua vinha, onde a palavra do Senhor vai nos dizer que então Acabe, ele olhando da janela da sua casa, ele se depara com a vinha de Nabote. Olhando da sua janela da sua casa, ele se depara com aquilo que Nabote preservava, com a herança que Nabote ele havia recebido de seus pais. Então Acabe, ele intenta no seu coração em querer adquirir aquilo que Nabote preservava, em adquirir aquilo que Nabote havia recebido de herança de seus pais. Nabote Acabe então começa a invejar aquilo que Nabote ele tinha. E muitas das vezes na minha e na tua vida não é diferente. O nosso inimigo começa a observar as nossas vidas. O nosso inimigo começa a observar aquilo que nós estamos fazendo. E muitas das vezes, meu irmão, não é o que nós temos que chama a atenção do nosso inimigo. Porque Acabe, ele era o rei. E ele tinha com certeza os mais belos jardins, as mais belas hortas, as mais belas vinhas. E muitas das vezes não é o que você possui que causa inveja no seu adversário, no nosso adversário, mas é o que você entrega naquilo que você possui. E com certeza que Nabote, ele amava a sua vinha, com certeza que ele tratava a sua vinha com carinho, ele podava, ele limpava, ele zelava, para que não viesse ali nenhum tipo de praga, para que viesse ali corromper, para que viesse estragar a sua vinha. E Acabe, ele estava observando o jeito que Nabote, ele tratava aquilo que ele tinha de herança, aquilo que ele tinha recebido de seus pais. E na nossa vida não é diferente. O nosso adversário, o inimigo de nossas almas, ele anda nos observando constantemente para tentar roubar aquilo que o nosso Deus nos entregou, aquilo que o nosso Deus nos confiou. E muitas das vezes, meu irmão, o inimigo, ele é astuto, ele entra, ele age, ele toma, ele rouba aquilo que muitas pessoas já receberam da parte de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que o nosso inimigo, ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir aquilo que o Senhor confiou a mim e confiou a você. Então, aquele rei, Acabe, ele começa a invejar a pequena horta de Nabote, a pequena herança de Nabote. Ele começa a invejar de tal maneira que ele chega a oferecer dinheiro, ele chega a oferecer outra vinha. Se ele poderia ter outra vinha, se ele tinha dinheiro para comprar outras vinhas aonde quer que ele quisesse, por que ele vai invejar a vinha de Nabote? Porque o inimigo, meu irmão, ele nos inveja não por aquilo, meu irmão, que nós temos, mas por aquilo que está sobre o que nós temos. O inimigo não te inveja por acaso, ele te inveja porque ele sabe que a presença de Deus está sobre a sua vida. E ele tenta de todos os jeitos te destruir, ele tenta de todas as formas te roubar aquilo que o Espírito Santo do Senhor te confiou, aquilo que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Porque se ele tinha dinheiro para ter outras vinhas, por que ele queria aquela vinha? Porque ele sabia que aquela vinha era uma herança, era algo passado de geração em geração. Ele queria aquela vinha porque ele queria minar o coração de Nabote acerca daquela herança que ele possuía. Ei, o teu inimigo, o meu inimigo, ele tenta todos os dias, meu irmão, nos destruir, ele tenta nos matar.
verdadeiro homem de Deus. Ele nos deixa uma referência que ele não se vende, ele não se corrompe, ele não se troca, ele prefere a morte do que vender, do que negociar a sua herança, do que negociar aquilo que o céu havia confiado para ele. Nabote, ele prefere morrer do que vender aquilo que o Deus Todo-Poderoso tinha confiado para que ele viesse cuidar, aleluia, daquilo que o Senhor tinha colocado nas suas mãos. E como as pessoas, meu irmão, já negociaram a sua vida de cristão,
do mesmo modo. Tem que ver transformação de vida. Tem que ver libertação. Tem que ver redenção. Tem que ver, meu irmão, transformação. Não somente de dentro para fora. Porque as pessoas acham que ter uma vida na presença do Senhor, acham que ser crente é colocar uma saia comprida, deixar o seu cabelo crescer e vir para a casa do Senhor. Não, mas o Senhor diz: venha como está, mas não fica como está. A transformação tem que acontecer de dentro para fora. Primeiro, meu irmão, nós mudamos o nosso caráter, nós mudamos a nossa vida, nós permitindo que o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro de nós e transforma o nosso coração. Porque de nada adianta eu colocar um vestido comprido, um paletó, um blazer, uma gravata, mas se o meu coração não estiver totalmente mudado. Porque quantas pessoas que seguram no microfone, mas estão podres por dentro, amargurada, rancorosa, pessoas que não perdoam, que não liberam perdão. Ei, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a face do Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas que estão na casa de Deus, mas não se suportam, não conseguem olhar umas para as outras, com coisa que quando nós chegarmos no céu, vai ter divisão entre um e entre outros. Ei, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quantas pessoas, meu irmão, que estão no púlpito, mas já venderam a sua herança, já negociaram a sua vida de santidade, já estão, meu irmão, já estão longe da presença do Senhor. Pessoas vazias, que não têm mais a presença de Deus, que não têm mais temor pelo nome do Senhor, que não têm mais temor pela palavra de Deus. Agem de qualquer forma, faz as coisas do Senhor de qualquer jeito, mas não é de qualquer jeito, mas não é de qualquer maneira. É uma vida santa, uma vida renovada, uma vida transformada, uma vida reta na presença do Senhor Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como, meu irmão, que dizem que conhece a verdade, ainda continua nas velhas práticas, nos mesmos erros, apenas vivendo de aparência. Ei, saiba que alguém aí fora está olhando para mim, para você, e podem querer Deus através da minha e da tua vida. Mas também do mesmo modo tem alguém olhando para mim e você aí fora e nunca querer saber de Deus por causa da nossa vida, por causa do nosso testemunho. É por isso que o Senhor diz na sua palavra que temos que ser o sal dessa terra, que temos que ser a luz deste mundo, que temos que ser a diferença onde nós colocarmos a planta de nossos pés, que nós devemos ser a diferença. Sede santo, como santo é o Senhor teu Deus. Aleluia. E quantas pessoas, meu irmão, que estão vivendo de qualquer maneira, envergonhando a igreja, envergonhando a palavra de Deus,
falhos, homens caem, homens pecam. Infelizmente, tem se decepcionado e tem se distanciado da presença do Senhor. Porque homens são falhos, porque homens são fracos. Mas o Senhor, Ele está chamando uma geração que não se vende, uma geração que não se corrompe, uma geração que continue falando que Jesus vai voltar, uma geração que continua falando que pecado ainda continua pecado, que para Deus não há pecadinho, não há pecadão, tudo é pecado. Porque se nós viemos para a casa do Senhor, e se nós continuarmos do jeito que nós estamos, se não haver uma mudança de vida, então a morte de Jesus foi em vão na cruz do Calvário. O sangue de Jesus foi em vão na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus não valeu de nada. Porque infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas estão achando que vai acontecer assim. Pode viver do jeito que quiser, que vão ser salvas, que vão entrar no gozo eterno do Senhor, mas não vão. Porque o Senhor, Ele diz na sua palavra que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de meu Pai. Mas aquele que faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? É que nós venhamos viver uma vida santa, uma vida reta, renunciando o pecado, renunciando as coisas deste mundo, dizendo não para as ofertas do inimigo. Porque o Senhor, Ele diz na sua palavra: resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, e resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. E quantas pessoas que não têm resistido, meu irmão, quantas pessoas que não têm resistido às ofertas do inimigo e têm caído no laço do adversário. Quantas pessoas que não têm vigiado. Aí Satanás, ele vem manso, ele vem com palavras doces, ele vem com palavras suaves, com palavras bonitas, e as pessoas não têm vigiado. E quantos têm caído no laço do passarinheiro? Quantos têm caído no laço do passarinheiro? Mas o Senhor, Ele diz na sua palavra que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, não se vendem, não se trocam, não se rendem, não vende a sua herança, não vende a sua vinha, mas permanece para sempre. Você é monte de Sião. Mesmo que aqui estamos em poucas pessoas, somente os montes de Sião é que permanece firme, é que permanece na presença do Senhor Todo-Poderoso. Vem a luta, vem a dificuldade, você permanece firme, acreditando, confiando que nós vamos ter no nosso coração a oração de Abacuque: ainda que eu não veja o fruto da vinha, ainda que eu não veja o fruto da oliveira, todavia eu continuarei servindo, todavia eu continuarei adorando, todavia eu continuarei na presença do Senhor. Ainda, meu irmão, que você está há 20, 30, 40 anos orando por uma pessoa e você ainda não tem visto o fruto da tua oração, continue orando, continue intercedendo, continue acreditando que por sorte o teu Redentor, Ele vive e Ele vai se levantar em teu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas que nós possamos continuar firmes como Nabote. Por mais que Jezabel ela levanta calúnias contra Nabote, Jezabel ela arma laço para de todas as formas tomar aquilo que Nabote ele tinha. O inimigo, ele com certeza, ele levanta, meu irmão, pessoas para nos afrontar. Ele levanta pessoas para tentar tirar a nossa vida da presença do Senhor. Com certeza que o inimigo, ele arma laço, ele levanta pessoas, meu irmão, para tentar minar a nossa fé. Ele envia setas malignas contra a nossa vida para tentar nos roubar da presença do Senhor. Mas que sejamos como Nabote: mesmo que eu tiver que morrer, eu morrerei, mas o meu Deus eu não vou negar. Mesmo que eu tiver que perder, eu vou perder, mas o meu Deus eu não vou negar. Mesmo, meu irmão, que nós venhamos perder amigos, que nós venhamos perder pessoas de perto de nós, mesmo que nós venhamos perder
mesmo com falsidade, porque ele levanta duas testemunhas falsas, que naquele momento elas testemunham contra Nabote. E quantas pessoas, meu irmão, têm se levantado contra o povo de Deus, com palavras falsas? Quantas pessoas que infelizmente deram ouvido às setas do inimigo e já se renderam diante do inimigo, já abandonaram a sua vida de crente? Quantas pessoas que já entregaram o seu ministério, que já guardaram a sua credencial, porque veio as lutas, veio as provações e não suportaram, preferiram entregar a sua vinha, preferiram entregar a sua herança, do que padecer, do que sofrer pela palavra de Deus. Mas bem-aventurado aquele, meu irmão, que por amor ao nome do Senhor sofrer perseguições. Bem-aventurado aquele que por amor ao nome do Senhor sofrer lutas, sofrer afrontas, porque o Senhor nos chama de bem-aventurado. É aqueles que sofrem pelo amor da palavra de Deus. Não sei, meu irmão, aquilo que o inimigo tem tirado da sua vida. Eu não sei, meu irmão, aquilo que o inimigo tem roubado de você. Talvez ele tenha roubado a sua confiança, talvez ele tenha roubado a sua esperança, talvez ele tenha tentado roubar a sua fé. Mas em nome de Jesus, não venhamos negociar a nossa vinha por nada neste mundo. Que façamos como Esther: se tiver que morrer, eu morrerei, mas a minha vinha eu não vou negar. Se tiver que morrer, eu morrerei, mas aquilo que o Senhor me confiou, eu não vou negociar. Mesmo que eu passe a luta, mesmo que eu passe a afronta, mesmo que eu chore, mesmo que eu gema, mas eu não vou negociar a minha herança, eu não vou negociar a minha bênção por um prato de lentilhas. Quantas pessoas negociando a sua bênção, negociando a sua vida com Cristo, negociando a sua coroa de vida eterna. Quantas pessoas, meu irmão, que poderiam estar aqui nessa noite, mas preferiram estar no aconchego da sua casa. Quantas pessoas que poderiam, meu irmão, estar aqui neste momento glorificando ao Senhor, mas infelizmente não tem percebido que o inimigo está vindo de mansinho, que o inimigo está vindo de mansinho, e essa pessoa tem deixado com que o inimigo entre, trazendo desânimo no seu coração, trazendo angústia, trazendo algo que venha roubar a sua esperança. A nossa esperança está em Cristo. Que nós possamos trazer na nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança, tudo aquilo que nos dá esperança. Talvez a situação que nós estamos vivendo, nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, nós até pensamos: meu Deus, são tantas as lutas, será que nós vamos vencer? Ei, aquele que está contigo, aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Aquele, meu irmão, que confiou sobre a minha e a sua vida uma palavra é maior do que a circunstância. Se o Senhor falou que Ele vai salvar, que nós venhamos continuar acreditando que Ele vai salvar, que Ele falou que Ele vai transformar, que nós possamos continuar acreditando que Ele vai transformar, que nós venhamos trazer à memória só aquilo que nos dá esperança, venhamos só pensar naquilo, meu irmão, que nos dá esperança de um dia nós estarmos na presença do Senhor, que nós venhamos somente pensar que um dia tudo isso vai passar, essa dor vai passar, esse choro vai passar, que um dia nós estaremos juntamente com o Senhor naquele grande e maravilhoso dia. Que é isso, meu irmão, que nós aguardamos. É essa confiança, é essa esperança que tem que estar no nosso coração. A esperança de um dia nós estarmos com o Senhor. E quantas pessoas já perderam essa esperança? Quantas pessoas que já não estão esperando a vinda do Senhor Jesus? Mas o Senhor disse que vai ser um abrir e fechar de olhos. Quantos serão pegos de surpresa? Quantos, meu irmão, serão pegos de surpresa naquele grande dia? Mas que nós venhamos ser como as prudentes, vigilantes,
Que no nosso lamparina não venha faltar o azeite, não venha faltar a presença, não venha faltar o Espírito Santo do Senhor. Mesmo em luta, que nós venhamos glorificar. Mesmo passando por dificuldades, que nós venhamos adorar.